gente veio aqui para esse mundo para sofrer, a dor, sim, ela faz parte do caminho, porque a dor é um termômetro para a gente conseguir mensurar aquilo que tem a ver e aquilo que, nossa, cai fora, dá no pé logo. Então é muito importante a dor como definição de um caminho, o nosso aval interno, sim ou não. Mas o sofrimento não, o sofrimento tem a ver com coisas que a gente está ignorando, com coisas que a gente está deixando passar, com coisas que a gente não está percebendo, com coisas que a gente não está mudando. Então a duração do sofrimento, se é uma semana, um mês, 10 anos, quem não está sofrendo há 10 anos, tem a ver com o grau de deslocamento de si mesmo, da sua própria natureza. Não, a gente não veio aqui para sofrer. E também não, a gente não está aqui a turismo, a lazer, a oba-oba, brincadeira. A gente está aqui para crescer e para evoluir. A gente está aqui para ter uma vida melhor do que os nossos pais tiveram. Então, sim, obrigatoriamente, todos nós trazemos no nosso mapa natal, os nossos números revelam isso, qual é o obstáculo que a gente precisa transpassar, qual é o número que a gente precisa ter em foco. Isso daqui, sim, é desafiador para mim, me põe na zona de, me tira da zona de conforto, me põe numa situação com um desafio maior, mas se eu não desempenho aquele número, a vibração dele, a minha vida para, a minha vida estanca e eu fico na normose ou eu fico paralisada e a coisa não flui. Então é bastante importante ver na questão de desafios, e todos nós temos, porque o que é um desafio? O desafio é uma dor. Pelo fato de eu ter uma dor, eu vou sair do meu gostoso aqui, eu vou fazer um movimento, porque o desconfortável, a dor ou enfim o calor extremo é como que incomoda. Então essa incomodidade, ela é muito legal para saber, para fazer a gente mover. Então, a dor, ela é importante como um grau de movimento, porque a vida é movimento. Só que se a gente não entende como lidar com essa dor, a gente entra para um sofrimento por uma questão de ignorância mesmo. Concluindo, a gente não veio aqui nesse mundo para sofrer, e o nosso grau de sofrimento tem a ver com o grau de distanciamento que a gente está dos nossos próprios números, da nossa própria natureza. Mas sim, a dor é um ótimo sinalizador que nos faz mover, que não nos deixa parado, porque a gente está aqui para crescer, para evoluir, para aprimorar. Obstáculos sempre vão existir, mas se é um obstáculo tão grande que eu não estou dando conta, tem alguma coisa que eu não estou enxergando. Ninguém recebe uma cruz maior do que consegue carregar, então o sofrimento não pode fazer parte da tua vida. Então precisa de um grau de conhecimento e de clareza muito maior acerca dos teus números, acerca da tua própria vida, para tu fluir e fazer a coisa andar. Para você que nesse momento agora está desesperado, que está num alto grau de sofrimento ou de desespero e que acha que não tem mais solução, que não tem mais chance e que não sabe o que fazer dessa vida e que tá, uau, e agora? A quem eu vou solucionar? Na numerologia a gente fala da tríade, e quando a gente conhece a tríade, que são os 3 principais números do teu mapa, que quando você tem algum problema na tua vida, porque tem algum problema nessa pirâmide, nessa tríade, então todas as soluções, inclusive todos os entraves, eles estão através desses 3 números. Que 3 números são esses? É a vibração da nossa seiva em a gente, partindo do pressuposto de que a gente faz parte da natureza como se a gente fosse uma árvore. Toda árvore tem uma seiva. A seiva é aquilo que dá, que é a parte interna, que é invisível. Quando a gente está olhando para a árvore, a gente não está enxergando a seiva, mas é aquilo que dá vida a essa árvore. É como se a seiva fosse a tua vibração do teu espírito, da tua essência, do Ki, do Chi, do Prana, daquilo que faz mover a tua vida e mover o teu corpo físico. Isso é um dos números. O outro número é aquilo que te trouxe aqui, é o teu propósito de vida, é aquilo que quando você morrer, para você avaliar se essa vida foi uma vida boa, joinha, ou se você ao final dessa jornada, quando você vai fazer uma retrospectiva para ver se essa vida foi uma vida valiosa ou uma vida que você vai olhar e apontar o dedinho para baixo, dar um dislike. Esse dali é um outro número, porque é aquilo que te conecta com o teu destino. O teu destino te abençoa, ele te favorece, ele está de braços abertos, ele está te esperando. E sim, é um local de muita realização. Então, quando você se conecta, repetindo,
com o número da tua seiva, que é a tua essência, com o número daquilo que te trouxe aqui e com o número que é o número do flow, que é o número que justamente faz você sair da onde você está, que é a vibração do teu espírito, e te coloca em junção ou no caminho do teu destino. Essa é a tríade. E quando você conhece bem esses 3 números, naturalmente um estado de realização, de motivação, que é para onde eu estou indo, que é o meu propósito de vida, e como fazer esse movimento acontecer. Você precisa conhecer esses 3 números. Se você está no alto grau de sofrimento da tua vida, é porque esses 3 números estão assim, ó, não está fluindo na tua vida. Conheça eles, saiba mais, isso é muito importante. Não só para você, mas para tua família, para as pessoas que estão convivendo com você. Porque quando a gente está conectado com os nossos números, a gente está conectado com a nossa natureza. A nossa natureza ideal tem a ver com abertura, com felicidade, com crescimento. Então, se você está no alto grau de sofrimento já há algum tempo, tem alguma parte que você está ignorando, porque você está desconectado da vida. E a vida é felicidade, abundância e crescimento. Então, tem alguma parte que, se você está em sofrimento, você está negando a vida. Não de propósito, é porque você não sabe. Eu também não sabia. Tem um monte de gente que também não sabe. Quando a gente aprende isso, a gente naturalmente entra num caminho de realização. Para pessoas que tiveram grandes perdas na sua vida, como uma separação, como um acidente ou como uma doença, é muito importante a gente conhecer uma força muito maior que tem a ver com o nosso destino. Mas, por exemplo, quando a gente está num relacionamento afetivo que para nós é de qualidade, ou que é bastante significante, mas de repente a outra parte vem e fala que não quer mais, quando a gente compreende também o mapa da outra pessoa, ali pode estar sinalizado do porquê para aquela pessoa tá gerando um alto grau de sofrimento. É porque é como se até aquele ponto foi joia e depois não mais. Então o nosso mapa revela não só quem a gente é, aquilo que a gente veio fazer aqui, mas ele também detalha especificamente qual é o momento da nossa vida, qual que são as estradas, quais são as ruas, quais são as avenidas pelas quais a gente está passando. E quando a gente consegue analisar essas ruas, essas avenidas, a gente consegue olhar o contexto. Se aqui é um contexto que tem um desafio maior, qual é o tipo de desafio, ou qual é o cenário que eu estaria vivendo ali ao redor. Quando a gente está falando no nosso mapa conjunto com o mapa de uma outra pessoa, às vezes eu estou no momento de uma grande expansão na minha vida, e para outra pessoa que estava junto comigo até então, ela entra num outro caminho de reclusão ou de ir para a caverna, onde até então o relacionamento afetivo era super joia, ou a relação comercial. Mas quando eu entro para um período de expansão, outra pessoa entra para um período de caverna, é como se a partir dali cada um seguisse a rumos diferentes. Não quer dizer que tudo aquilo que existiu até então, do tipo assim, não valeu a pena. Valeu, mas a partir daqui seguimos caminhos diferentes. Quando a gente consegue olhar para o mapa, para os números da pessoa e identificar isso, de alguma forma, quando a mente compreende, o coração aceita. E quando o coração aceita, o sofrimento diminui. Então, a numerologia não é adivinhação, a numerologia não é adivinhação e não tem como a gente saber, o numerólogo, adivinhar o que está se passando pela sua vida. Mas a gente tem como saber, ao a gente olhar para os teus números e você fazer uma descrição da tua vida, de saber se está encaixado, se você está encaixado com a sua vida, com os potenciais que você poderia estar desenvolvendo, ou tudo aquilo que poderia estar recebendo na tua vida ou existindo na tua vida, se está ou não. O sofrimento, ele tem a ver bastante com o desencaixe ou o encaixe em relação à nossa própria natureza, aos nossos próprios números. Se os nossos números apontam um determinado caminho e a gente vê na prática
no dia a dia, na rotina, de que aquele cenário não existe, é porque de alguma forma a pessoa está em negação com a própria vida, está em negação com o seu próprio mapa, está em negação com os seus próprios números. E a negação sempre causa algum tipo de sofrimento. A gente não sabe, a gente não faz isso de propósito, de verdade, a gente faz isso porque a gente é ignorante. E quando a gente vai buscar um olhar, ampliar uma consciência maior acerca de nós mesmos, e os números decodificados, eles falam acerca da nossa natureza de uma forma transparente e clara, e quando a gente consegue não ficar só na mente em relação a, tá, essa informação é assim, mas transformar essa informação em praticidade no teu dia a dia, óbvio que vai mudar. E daí você encaixa o teu mapa, os teus números, a tua vibração no teu dia a dia, e você sai do sofrimento e vai para uma vida de realização. Uma vida de realização é zero obstáculo? Não, a gente está aqui para crescer e para evoluir. Então a gente sempre precisa ter algum grau de insatisfação na nossa vida, que justamente nos faz levantar da cama, ir para frente, ir batalhar e ter que buscar alguma coisa. Mas isso a gente pode fazer sempre com um grau de sofrimento pequeno, e sim com um grau de quero mais, eu posso mais, tem mais para entregar. Então, se você está no alto grau de sofrimento e você não sabe como sair daquilo ali, começar a dar um flow na tua vida e trazer aquilo ali tudo para um movimento. Por exemplo, se você tem um número que faz parte da tríade, que são os teus principais números ali, que é, por exemplo, um número 1. Número 1, ele pede para você ter atitude, ação, motivação, coragem, que você seja pioneiro, empreendedor, que vá à frente, que acredite. E não quer dizer que você tenha já naturalmente isso desenvolvido, mas quando você deliberadamente vai ali e tem uma atitude de ação, de liderança, e ainda que você esteja com medo, que esteja com vergonha ou que esteja com um pouco de receio, mas quando você inspira, dá um sorriso a mais e vai à frente, como que você coloca essa energia em movimento. Se você, por exemplo, você está com um grau de sofrimento muito grande e você tem um 2 forte no teu mapa, a vida fala assim, cara, para de querer ir sozinho, vai junto com uma outra pessoa, se associa com alguém, entra num grau de cumplicidade muito grande com a outra pessoa, entende? Se, por exemplo, você tem um número 3 muito forte no teu mapa e faz tempo que você não dança, que você não que você não sorri e que você não vê a vida com lentes cor-de-rosa e que você não tem um alto grau de otimismo, vai ser difícil, porque o 3 naturalmente pede para a pessoa ir com os olhos de criança, com expressão, com criatividade, com movimento. Se, por exemplo, você tem um número 4 que está nessa parte de desafio, que é o número de flow ali da tua vida, e você é uma pessoa que não é determinada, que você não se empenha, que você não trabalha, que não é organizada, tipo assim, não vai ter movimento na tua vida se você vive super bagunçado e você tem um 4 super forte na sua vida. Precisa, para tudo, organiza, joga fora tudo aquilo que está quebrado, organiza as tuas gavetas, a tua bolsa, a tua carteira, as tuas contas bancárias, tenha um bom dinheiro guardado na poupança. Isso é um cenário que você precisa para daí poder ter uma estrutura básica para começar a fluir. Se você abre mão disso, se o teu número revela, por exemplo, essas questões e você não vê isso manifestado na tua vida, você vai continuar com o sofrimento, sim. Isso é uma escolha? Sim. Isso é determinante? Não. A partir do momento que você conhece, que você sabe, você muda o cenário fora e daí você flui com a tua vida. Em relação a uma dor que a gente está sentindo, que ela é crônica, que ela já vem aumentando cada vez mais, tem a ver com algo que a gente não está percebendo, algo que a gente não está sentindo. A dor, ela serve como um alerta, opa, tô me desviando aqui da curva, ou da linha, ou do trilho por onde eu deveria estar seguindo. Então, quanto mais crônica, quanto mais intensa a dor, é mais a vida gritando, para, vai para outro caminho, ou volta para o teu prumo, porque a vida não fala de dor, a vida fala de glória, fala de alegria, fala de realização. Então, se eu estou vivendo uma dor muito grande na minha vida, eu estou muito desvirtuada do meu próprio mapa. Porém, também a gente sempre fala, né, que numerologia não é adivinhação. A gente não sabe, agora, num contexto muito maior, num contexto mais filosófico, para que também aquela dor ali está existindo. Porque às vezes, por exemplo, pode ser algo bastante familiar, onde, no meu caso,
Tive uma irmã em que faleceu ali de um acidente, e todo o cenário aí foi muito depois, né? No momento a gente não compreende, mas depois a gente vai encaixando várias peças ali. E a gente também não sabe se às vezes uma morte, ela tá ali para ensinar todo um contexto familiar de um pai, de uma mãe, de pessoas que fazem parte ali, um novo rumo, uma nova trajetória. Eu mudei muito a minha vida, o meu grau de consciência, de ampliação, inclusive espiritual, aumentou muito com um acidente de uma irmã minha aos 21 anos, aos meus 21 anos de idade, em que muitas coisas se revelaram. Eu fui descobrir espiritualidade, autoconhecimento, fui cavando mais acerca de questões ocultas, mas que explicam quem de verdade a gente é. Então, às vezes um cenário de morte ou de uma saúde bastante debilitada não é só uma questão daquele próprio mapa, daquela própria pessoa, mas também está ali para mexer na teia de um contexto familiar inteiro.